Não te falta talento, não te falta ideia. Você tem um caderno cheio, uma pasta cheia, uma cabeça cheia. O que te falta tem outro nome. E é um nome que ninguém gosta de ouvir. Coragem, irmão. Você não tá bloqueado. Você tá com medo, cara. E deu pra isso o apelido chique de bloqueio criativo. O cara cheio de ideia que não mostra nada. Tem um tipo de pessoa que quase todo mundo conhece. E muita gente é. O cara cheio de ideia que nunca lança nada. Ele tem os projetos, os conceitos, os planos. Fala deles com um brilho no olho. Mas na hora de colocar pra fora, de publicar, de mostrar, sempre tem um motivo. Não tá na hora, não tá bom, não é bem isso ainda. Se E ele se convence de que tá guardando a ideia, protegendo ela até o momento certo. Aqui tá o auto-engano. Ideia guardada não tá protegida, tá morta. Uma ideia que não sai da sua cabeça não é uma ideia sua esperando o momento. É uma coisa que, pro mundo, simplesmente não existe. Eu fui esse cara por muito tempo, cara. Tinha ideia de conteúdo, de projeto, de um monte de coisa, velho. E não publicava nada. Sempre como justificativa. Melhorar mais, aprender mais, esperar mais, estar mais preparado, tá ligado? Até um dia que eu publiquei uma coisa tosca, mal acabada, com vergonha. E foi só aí, depois de mostrar que qualquer coisa começou a existir de verdade. Antes disso, eu era um criador guardando ideias. Era só alguém com medo, colecionando desculpas bonitas. A diferença entre mim e a versão de antes não foi ter ideia melhor, foi mostrar uma pior. Bloqueio criativo é um nome falso. A gente trata bloqueio criativo como um problema de suprimento. Como se a criatividade fosse uma torneira que secou, você está esperando a água voltar. Aí você espera a inspiração, espera a ideia certa, espera o clima, fica sentado esperando encher de novo. Mas geralmente é isso. Na maioria das vezes a torneira está funcionando. Você tem ideias, tem o que dizer. O que travou não foi a fonte, foi a coragem de deixar o que sair sem ser visto. Não é um problema de ter o que criar, é um problema de ousar mostrar o que criou. A tese do vídeo é essa: criar não é ter o dom nem a inspiração. Criar é o ato de coragem de tornar público uma coisa sua e sobreviver ao que os outros vão achar dela. Você não tá esperando a ideia certa, tá esperando deixar de ter medo. E esse dia não vem, cara. Ele é conquistado, mostrando, não esperando. A voz não é falta de ideia, é medo. Você reconhece o mecanismo quando percebe qual é a voz que te para. Ela não diz, você não tem ideia. Ela diz, vão achar ruim, vão te comparar. Quem é você para fazer isso? Já fizeram melhor. Repara, nenhuma dessas frases é sobre as ideias. Todas são sobre o julgamento da ideia. O freio nunca esteve na criação, mas sempre na exposição. Van Gogh, que morreu sem vender quase nada e mesmo assim pintou até o fim, escreveu numa carta para o irmão a única resposta que funciona contra essa voz. Se você ouvir uma voz dentro de você dizer que você não sabe pintar, então pinte de qualquer jeito e essa voz vai se calar. Presta atenção no que ele descobriu. A voz não se cala com argumento. Você não vence ela pensando, se convencendo de que é bom bastante. Ela só se cala com um ato. Você pinta, publica, mostra. E a voz que jurava a catástrofe perde a força que você fez e continuou vivo. A coragem não vem antes da criação, tá ligado? Ela não vem antes da criação para você poder criar. Ela nasce depois que você criou com medo.
É por isso que esperar passar o bloqueio nunca funciona. Você tá esperando a coragem aparecer pra agir. Quando a coragem é feita de agir. De novo, invertendo. Mas por que a gente segura tanto uma ideia se guardá-la mata ela do mesmo jeito? Enquanto não mostra, ela ainda pode ser genial. Porque a ideia na sua cabeça é perfeita. Enquanto ela mora só aí dentro. Enquanto ela tá aí dentro, ela ainda pode ser a melhor coisa que você já fez. Ela tem potencial infinito. Ninguém pode dizer que é ruim. Ninguém pode comparar. Mas no segundo que você publica, ela para de ser promessa e vira uma coisa real, com defeitos, exposta àquele meh dos outros, tá ligado? Então, guardar é confortável. Você troca a chance de existir pela garantia de continuar perfeita e invisível. Só que essa troca é uma cilada, porque uma coisa que ninguém viu não venceu nada. Ela só não perdeu, o que não é a mesma coisa. Chesterton cravou a saída numa frase que parece contradição e é libertação. Tudo o que vale a pena fazer, vale a pena fazer mal feito. Repara como isso é o oposto do perfeccionismo. Se uma coisa importa, ela merece existir mesmo tosca, mesmo mal feita, mesmo na versão vergonhosa. Porque a versão tosca que existe vale infinitamente mais que a obra-prima que você nunca vai mostrar. Fazer mal feito e mostrar é coragem. Fazer perfeito na cabeça e guardar é medo com boa reputação. E o custo é o mais silencioso de todos. Não é uma obra específica que morre. É você se acostumando a ser alguém que tem ideias e não realiza nenhuma. Isso vira identidade, cara. Você passa a ser o cara cheio de potencial. E potencial que nunca vira obra é só um elogio bonito para uma vida que não saiu do rascunho. Então o que muda quando você mostra a primeira coisa feia? Publicar tosco e descobrir que sobrevive. A virada não foi ficar corajoso de uma vez, nem parar de me importar com qualidade. Foi aceitar um trato simples comigo mesmo. Melhor feito e imperfeito do que perfeito e imaginário. Baixei a régua de estreia lá pro chão, né? Não pra fazer ruim de propósito, mas pra tirar a desculpa de esperar o bom o suficiente que nunca chegava. E o que acontece quando você mostra a primeira coisa tosca é quase decepcionante, de tão anticlimático. O mundo não acaba, cara. A maioria nem repara. Alguns até gostam. E você, do outro lado, aprendeu mais numa publicação real do que em meses aperfeiçoando no escuro. Porque agora tem resposta, tem atrito, tem o mundo te dizendo o que só o mundo pode dizer. Aí a coisa vira um ciclo. Você cria, mostra, o mundo responde, você melhora, mostra de novo. Cada volta te deixa um pouco menos apavorado e um pouco melhor. A coragem e a qualidade crescem juntas. E as duas nascem do ato de mostrar, não da espera. Quem espera ficar bom para começar a mostrar, nunca fica bom. Porque ficar bom depende de mostrar. O criador não é quem tem as melhores ideias. É quem tem coragem de mostrar as que tem. Todo o resto tem ideia boa também. A diferença é quem publica. Isso amarra a leva inteira, porque é a doutrina do canal aplicada na criação. Criar é o princípio 1 no estado mais puro. A execução é o único laboratório real. Você não descobre se a ideia presta pensando nela. Você descobre mostrando e vendo o que volta. E o que te trava é o princípio 3, medo de julgamento, de gente que não arca com a sua obra. Você está deixando a plateia decidir se você cria. A mesma plateia que não vai fazer nada no seu lugar se você não fizer. E tem um arquétipo do sonho guardado por baixo de tudo. Enquanto a ideia fica na cabeça,
Ela é perfeita e segura. Só que segura e morta são a mesma coisa para uma ideia. Ela só ganha vida quando arrisca o mundo. Guardar não é proteger, é enterrar com carinho. A coisa prática para essa semana é uma só, cara, e é literal. Pega uma ideia que você está segurando e publica uma versão dela. Pequena, tosca, imperfeita, do jeito que der, que se foda, cara. Não pra ficar boa, porra, mas pra ela sair da sua cabeça e passar a existir no mundo. É o único lugar onde ideia vira alguma coisa. Agora volta pra aquela ideia que você tá segurando faz tempo. A que você fala com brilho nos olhos e nunca mostrou pra ninguém. Você jura que tá esperando um momento, a melhor versão, a coragem chegarem. Mas agora você sabe o trato. A coragem não vem antes. Ela é o que sobra depois que você mostra com medo. E a ideia guardada não tá esperando a hora dela. Ela tá morrendo devagar dentro de você. Perfeita e inútil, porque nunca tocou ninguém. Hilke escreveu a pergunta que separa quem cria de quem só sonha em criar. Pergunte a si mesmo, na hora mais silenciosa da noite: eu preciso criar? Cave dentro de você para uma resposta profunda. E se ela for sim, então construa a sua vida em torno dessa necessidade. Se a resposta for sim, e você sabe se é, então guardar suas ideias não é humildade nem prudência. É trair a única coisa que te pede para existir. A criação não te pede talento, ela te pede coragem. E coragem é a única coisa que ninguém pode te dar. Você fabrica sozinho, no susto, toda vez que mostra. A pergunta não é se sua ideia é boa o suficiente. A pergunta é outra. Quantas coisas você deixou na sua cabeça porque preferiu a segurança de nunca mostrar a coragem de ser visto tentando? Seja retardado.